Pessoal, bom dia de novo. Sou eu, Dr. Heleno Lopes, estou aqui no escritório em Fortaleza. Hoje é o dia 29 de março de 2023. Hoje é quarta-feira. Primeiro, quer dizer, uma coincidência boa, né? O Bolsonaro vai sair dos Estados Unidos hoje para chegar aqui amanhã. Olha a coincidência. O Evangelho da Igreja Católica hoje é livre, é um só, mas a leitura de hoje é do capítulo 8, versículos 31 e seguintes, e no versículo 32. Saberás a verdade e a verdade vos livrará. Não sei bem, é assim. Não, saberá da verdade e a verdade vos libertará. É isso aí. Essa frase é dita pelo Bolsonaro muitas vezes. E coincidentemente, o Evangelho de hoje coincide com o dia dele de lá para cá, né, pessoal? Senhores, eu vou tratar de um assunto que, se você pensar, você que é proprietário de automóvel, veículo pequeno, se você pensar que caminhões, carretas, esses veículos grandes que circulam em Fortaleza, ônibus, eles jogam os carros, os ônibus, de propósito em cima de carro pequeno. Está notado isso? Eu vou falar desse fato já para você ter uma certeza do que é. Aliás, uma vez eu ia com o doutor Edson Orlando, ele me levando para casa, pela Agonambi. Ele passou do lado direito dele, jogou para cima do carro dele, levou retrovisor, pedaço de paralama, entendeu? Para-choque. Então, isso aqui eu vou informar vocês dentro da lei o que vocês devem fazer. Olha, senhores, vocês conseguiram ver a palhaçada de ontem na Câmara Federal, sob o comando do muito falante ministro, entre aspas, porque nem uma pessoa do governo pode considerar nada. É um poder brasileiro, governantes ilegítimos. Para mim, não é? Todo mundo sabe que nós temos na presidência um cara empurrado pela goela, empurrado na goela do povo brasileiro. Isso eu disse há muitos anos. Quem quiser que me critique, me censure. Doutor Assis Matos, aí messejando. Bom dia para você, meu irmão. Bom dia, Dino Boy, bom dia. Eu vou explicar a vocês. O Flávio Dino, ele ontem mentiu a valer, complicou-se, um bate-boca entre petista e o pessoal democrata, porque petista não é democrata. Está na cara que não é. Aí, vamos ver aqui só as contradições do Flávio Dino. Primeiro, ele disse que foi convidado para o complexo de favela da Maré. E que fez uma reunião lá com a ONG, lá o pessoal, a uma distância de 15 metros mais ou menos da Avenida Brasil. Você fez uma coisa, né? Lá no Rio de Janeiro. Eu conheço lá, né? Porque ali em Nova Holanda, que é uma das favelas do complexo, eu andei lá no tempo que a favela era livre do tráfico de drogas. Vou dizer aqui só as coisas que ele disse, que querem criminalizar aquela população pobre dos favelados. Eu parei para dizer depois, eu digo as contradições. Quem é que quer criminalizar favelado? Quem criminaliza é o próprio governante, que admite a extorsão. O favelado não é criminoso, ele é vítima da pobreza de governos do PT que fizessem desgraça com o povo. E também de um poder judiciário, que o Edson Fachin disse lá, que não pode subir polícia na favela para prender bandido. Aí é um enxame lá,
é uma verdadeira casa de marimbondos. Se seu Flávio Dino acha que o povo brasileiro quer criminalizar o favelado, por que ele não pede ao tráfico, que está lá em cima, já que tinha amizade com ele lá, para não cobrar pedágio daquela gente? Cada favelado é obrigado a pagar X por semana para a manutenção do tráfico. Isso aí todo mundo sabe, isso é público nosso, há de muitos anos. Então, nas contradições, o que ele disse? Que foi convidado, fez ofícios para a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal. Pediram para mostrar a cópia com o protocolo. Mentira! Mentira! Mentiroso! É igual o chefe dele, que além de chefe é truculento e vingativo, que é vingança contra o juiz Sérgio Moro, que é senador, quando o Sérgio Moro era um juiz que condenou porque tinha prova para condená-lo. E dizer que delação premiada não vale, vale sim. Vale porque tinha prova também escrita, e os que foram delatados, aqueles que delataram, confessaram e devolveram dinheiro. Como é que eu vou confessar uma coisa e ainda devolver dinheiro? Isso é delação. Primeira coisa. Aí, o que é que vem nessa história mais? Passou, ele não disse. No caso de 8 de janeiro, ele disse que nunca tomou conhecimento, que a ABIN nunca disse nada. Aí foi lido um ofício que ele mandou para o governador Ivanez Rocha, narrando que foi informado, não sei se foi pela ABIN ou pelo GSI, que ia haver uma manifestação violenta na Praça dos Três Poderes, com o pessoal que ia vandalizar os prédios do Palácio do Planalto, Palácio da Alvorada, não sei o que, tudo, Supremo. Aí ele não pôde dizer nada. E uma pergunta feita pelo Nicolas Vieira, que é deputado federal, ele disse assim: queria que o ministro informasse se o senhor pediu e foi atendido pelo chefe lá da favela, do Complexo da Maré, para ter acesso ao local. Porque todos os policiais têm medo de ir lá, ninguém vai, a não ser com a garantia muito grande. Eles não permitem. Só entra lá quem é amigo e quem é permitido por eles. Então isso aí tudo foi ridículo ontem. Ridículo bate-boca, ridículo tudo que aconteceu. E ontem, nas caladas da noite, a quase de madrugada, que já era tarde da noite, o TSE condenou o Nicolas Ferreira, deputado federal mais votado do Brasil, a pagar 30 mil reais de danos morais, não sei se foi ao PT ou se foi ao Lula, que ele disse na campanha que o Lula tinha desviado 242 bilhões dos cofres públicos. Você dizer a verdade, tem que ser condenado, viu, Nicolas Ferreira? É isso aí. Agora, essa doença do Lula, ele desconfia da facada que o Bolsonaro levou. Ele desconfia. Todo mundo sabe que foi verdade. Agora, será que essa doença do Lula não é um banho-maria não, pessoal, para esfriar a situação? Pelo que ele diz, pelo que ele vem fazendo. É uma queda de braço muito da besta que o PT quer fazer com o povo brasileiro. É uma queda de braço sem nenhuma vantagem, porque o povo brasileiro sabe de tudo. Por que o parlamento português não quer que o Lula faça qualquer manifestação ou qualquer pronunciamento lá no parlamento português, no dia 25 de abril, aniversário da Revolução Cravo, que eliminou a ditadura Salazar? Por que isso? Por que o parlamento inglês também não quer? Por que o jornalista Glenn Henry, aquele do Intercept Brasil, que gravou sem ordem judicial,
gravou umas besteiras entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol, essas coisas que foram aprovadas para dizer que o Moro era suspeito. Quando ele se amparou, ele disse lá que não ia revelar a fonte, amparado pelo artigo 5º, inciso 14 da Constituição Federal, que diz que aquele que presta informação pode preservar o sigilo da fonte. E o sigilo foi quebrado, a mentira dele de lavada foi derrubada, foi exatamente provada por causa daquela prisão daqueles hackers. Isso era até envolvimento lá da Emanuela Dávila e as coisas, e mais, ficou também evidenciado que o Intercept recebeu dinheiro do tráfico para fazer aquele negócio. Agora, vocês vejam a dignidade e a decência do Sérgio Moro, que eu quero aplaudir. Em momento algum, o Sérgio Moro sai da ética. Ele rebate todas essas acusações do Lula, que foi manobra dele, ele rebate com respeito, dizendo que o senhor vice-presidente fez isso, mas ele não sai da linha da conduta dele, elegante. E ele, Sérgio Moro, não pode ser execrado por determinados comunicadores, até da Jovem Pan, que é tido como direita. Sabe por quê? Primeiro, que ele era juiz. Segundo, porque ele não tem como terem feito aquela orquestração todinha para salvar um cara que arrasou com os cofres públicos, entendeu? E que, se o Lula fosse um cara agradecido, sabe o que ele fazia? Teria assumido o governo com toda humildade. Quem dissesse uma palavra ofensiva a ele, eu agradeço as palavras, mas vamos trabalhar pelo povo, fazer como eu tantas vezes faço. Eu sou humilde advogado, mas tem advogado que diz, doutor Helena, é isso. Eu digo, ilustre colega, e não sei o quê. Nem toco num assunto, faço de conta que não tomei conhecimento. Então eu acho que uma forma de... É como dizia, vou até lembrar aqui o Quintino Cunha. Você deve dar flores a quem lhe dá pedrada. Quando um cara chegou, no dia do aniversário do Quintino Cunha, disse, está aqui, Quintino Cunha, para você o presente do seu aniversário. Era um par de chifres. Aí o Quintino Cunha, no dia do aniversário dele, levou um buquê de flores. Aí disse, rapaz, eu lhe dei chifre, tá? Meu filho, quem tem chifre, dá chifre, quem tem flores, dá flores. Isso é o que ele disse. Isso é real. O Lula, se tivesse dignidade, tivesse educação, tivesse respeito, não fosse um cachaceiro conhecido, o que ele teria feito? Teria assumido toda a humildade, pedia conselho, rapaz, eu devo rebater essa história. Quer dizer, é um cara que fez tudo para não provar, não mostrar a conduta dele atual, porque a que passou está no mundo inteiro, todo mundo sabe disso. E ele fez questão do nome dele ser levado a todo o mundo por causa da sua truculência, da sua imbecilidade. Entendeu, pessoal? Então o que eu digo é que será que essa doença, essa pneumonia, esse poder é doença mesmo? Será? Será? Pergunta aí. Eu não quero duvidar do médico, não. É invenção, meu amigo. Olha, quantas vezes eu sei que você requer o juiz de adiamento da audiência, porque eu estou doente. Eu vou atestar o médico lá. Se vocês fossem examinar quantos artigos 301 do Código Penal existem voando aí pelo Brasil todo, certo? Ateste que o frontal está com dor de cabeça, ainda bota assim. É o nome assim que eles botam lá, você lê o nome, dizendo dor de cabeça, bota a palavra lá que eu não sei mais. E deve repousar pelo prazo de 48 horas. Aí você, que é o adiamento da audiência. Isso é só o que tem na justiça. E o juiz tem que aceitar. O juiz tem que aceitar porque a atestado médico é para adiar, acabou. Adiar a audiência, tem que adiar e provar até antes da abertura da audiência.
Então eu digo, será? Porque se o Lula desconfia da facada que o Bolsonaro negou, a doença dele também é a desconfiança, né? Eu tenho o direito de desconfiar, né, pessoal? Você me desculpe, viu? Olha, vou falar do assunto aqui principal. Eu não vou tocar mais. Aliás, só dizer que foi 6-1 lá no TSE, a condenação do Nicolas Ferreira. 30 mil reais ele vai dar de esmola aí para o pessoal lá que ganhou a ação. A menos que ele queira recorrer para o Supremo, e o julgamento será pelos mesmos que julgaram, praticamente, julgaram no TSE. Porque tudo misturado. O Supremo tem 3 ministros no STJ. Entendo até que, por força de lei, do Código de Processo Civil, do Código de Processo Penal, quem participou do julgamento do TSE não pode participar do julgamento do Supremo. Porque, por exemplo, uma norma, vamos dizer que um juiz proferiu uma sentença no processo meu. Assim que esse juiz foi promovido para desembargador. Chega lá, cai o processo da Câmara a que ele pertence. Ele tem que se julgar suspeito, porque ele participou do julgamento anterior. Como o TSE é um órgão distinto do Supremo, aquele ministro que proferiu o voto a favor de quem propôs a ação contra o Nicolas, ele não pode votar lá no julgamento do STF, pelo menos é a lógica da lei, né, pessoal? Bom dia, vamos aqui falar desse negócio. Pessoal, eu já disse aqui uma vez que tinha um delegado que instaurava um processo para investigar, inquérito policial, para investigar crime de danos. Você está lá que fulano invadiu a preferencial e colidiu com o veículo dele, só houve dano, acabou com o carro dele, mas não houve nenhuma vítima. Não, aqui eu entrei com vários habeas corpus e tranquei vários inquéritos desse delegado que ficou meio com raiva de mim. O artigo 648, inciso 1º do Código de Processo Penal, diz que você pode trancar um processo com habeas corpus desde que não há justa causa para a instauração de um inquérito de um processo criminal. A justa causa exatamente. Vou dizer por quê. Se houve uma imprudência, ou seja, a pessoa imprudência invadiu a preferencial, se o cara não pega, jogou o carro sem querer e tal, existe a culpa. O que diz o artigo 18, inciso 2º e parágrafo único do Código Penal? O crime é culposo quando o agente pratica o fato por negligência, imprudência ou imperícia. O parágrafo único diz: só se pune o crime quando há tipificação de crime culposo. Então, não há tipificação de crime de dano culposo sem vítima de lesão. Entretanto, o crime de danos ele é essencialmente doloso. Se você vai dirigindo um veículo pesado e você, por dolo direto ou dolo eventual, ou seja, você, numa brincadeira de mau gosto, você joga por cima do carro, aí danifica a lateral do carro todinha, mesmo que não haja vítima, isso é crime de dolo, crime doloso de danos materiais. Ou se você está guiando o carro, então fazer uma brincadeira aqui e joga em cima de uma vez, seria pelo menos um dolo eventual. Aí no caso, aí o crime sendo de natureza dolosa, vai lá para o artigo 163 e no caso parágrafo único, inciso 4º do Código Penal. Você que é motorista do seu carrinho, se qualquer cara do outro fizer isso, pega a placa do ônibus, entendeu? Você pode procurar na empresa o nome do motorista que estava dirigindo naquele momento e você entrar com a notícia aqui, não, uma queixa-crime. O artigo 167 do Código Penal diz que somente se procede mediante queixa os crimes de dano simples, que é 163, caput, pena, parece que é até 6 meses, de 3 a 6 meses,
E o crime de dolo qualificado, que é do inciso parágrafo único, incisos 1º a 4º. A pena é de 6 meses a 3 anos, não é competência do juiz especial. Então, você pegando isso aqui, você entra com a queixa-crime contra o motorista, chama a perícia ou chama o trânsito, o AMC, para fazer o levantamento, então pega testemunhas, se puder, fotografa o carro no celular, tira a fotografia e bota no processo, uma queixa-crime, perante o fórum, o juiz criminal lá do fórum. Aí você agora tem que ser no prazo de 6 meses, porque o artigo 38 do Código de Processo Penal diz: decairá do direito de queixa ou representação o ofendido ou seu representante legal que não propuser a representação criminal, a queixa-crime em 6 meses do dia do fato do seu conhecimento. Então é só propor a queixa, suspende aí, não corre a prescrição do direito de cobrar danos materiais e morais, por força do artigo 200 do Código Civil, que diz que somente corre a prescrição de danos quando originários esses danos de prática delituosa, do dia em que é definido o crime, o processo criminal, por prescrição, por decadência, ou por absolvição, ou por condenação. Entendeu? Agora, isso é que deve fazer para reprimir o que esse pessoal de ônibus faz em cima de motores particulares, fazem de propósito. Isso aí pode ter certeza. Isso se chama crime de dano qualificado, crime de dano doloso qualificado. Não, porque quando o parágrafo do artigo 18 do Código Penal diz que não se pune o crime culposo, entendeu? Quando não houver tipificação do Código Penal. Então, por exemplo, o crime de apropriação indébita, ele é um crime tipicamente doloso. Se você, por culpa, o sujeito se apropriou, o sujeito deixou aqui como é que se diz, umas canetas em cima da minha mesa e tudo, eu guardei tudo, não sei de quem é, o cara não pode me processar por crime de apropriação indébita, porque eu guardei culposamente sem saber quem deixou. Entendeu? Você deixa um carro numa oficina para recuperar, você não pode processar o dono da oficina por apropriação indébita se ele não quer entregar o carro, só se ele fizer dolosamente. Se ele quiser reter o carro para obrigar você a pagar o conserto, também aí já é um ato de natureza civil. A jurisprudência do STJ diz que a oficina não pode reter o carro, o veículo reparado, para forçar o proprietário a pagar o valor da mão de obra e das peças utilizadas. Ele ainda cita até o artigo 1218 do Código Civil, cabe o 1208 do Código Civil e o 1219. Então, você teria com ação de reintegração de posse do veículo, fica tudo legal. Bom, pessoal, eu acho que está dito isso agora, só para terminar, eu quero dizer o seguinte: é estranhável o que aconteceu lá em São Paulo, naquela escola pública, salvo engano, estadual. Primeiro, como é que uma professora permanece em sala de aula com mais de 70 anos de idade, quando a Constituição Federal trata de que não pode, pela compulsória, 70 anos tem que ir para casa. Não é como o ministro Supremo e do STJ, que são 75 anos, por força daquela PEC da Bengala que foi aprovada. Então, aí, primeiro. E segundo, a família dessa professora pode ingressar com ação contra o Estado de São Paulo, contra o Estado. Vou dizer por quê. Primeiro, não sei se o governador do Estado, Tarcísio Gomes de Freitas, já não sabia nem dessa história, porque colégio bagunçado, por força do tempo de João Dória, entendeu?
Aí, por que pode processar o Estado? Primeiro que a Secretaria de Educação é um órgão da administração direta. O artigo 5º, aliás, o artigo 37, tome nota aí, chega que está com o papel na mão, parágrafo 6º da Constituição Federal, ele diz que o preposto, quando pratica um ato ilícito, ou por culpa ou por dolo, a responsabilidade é do patrão, é do governo do Estado, é o Estado de São Paulo. Se for entidade privada, o carro pertence, por exemplo, à empresa tal, você pode entrar com ação em cima da empresa. Isso é o que diz o artigo 37, parágrafo 6 da Constituição Federal. Sem prejuízo do processo criminal, viu? Porque o cara tem 13 anos e o processo criminal para menor é o chamado processo por ato infracional. Eu acho também horrível saber que esse garoto já tinha conduta no outro colégio e que uma semana tinha havido um problema e que essa professora tinha até marcado uma reunião para conversar com eles e dar uns conselhos. Quando tudo isso poderia ser prevenido. E mais, se os colégios já têm esse precedente de violência, a polícia deveria, em cada colégio, botar pelo menos uma dupla rondando o colégio enquanto existe a administração de aulas, entendeu? Para qualquer coisa correr lá e resolver. Antigamente tinha a dupla de Cosme e Damião, que era uma dupla de policiais que vivia rondando todos eles, no tempo que não precisava rondar nada. Olha, no tempo que eu era jovem, não precisava de ronda, nem de polícia, nem de nada, porque não tinha violência. E hoje que precisa, você não vê nem policial nas ruas. E mais, quando pode propor uma ação de imediato ou aguardar o julgamento do processo infracional. Porque naquele artigo 200 que eu disse do Código Civil, diz que a prescrição para os crimes, para os danos materiais e morais, só passa a correr a partir da definição do processo criminal. Artigo 200 do Código Civil, pouca gente sabe disso. Aí, para concluir, eu digo, no caso aí, o artigo 948 do Código Civil, ele atribui à família, quem estiver na linha de dependência dessa mulher, cobrar, além da indenização por danos morais, os valores de enterro, os valores de missa de sétimo dia, santinhos, tudo. E mais do que reparação de danos morais pelo sofrimento da família e uma pensão que o juiz deve definir. Artigo 948 do Código Civil. Está lá. Esse artigo repete a regra com mais perfeição do antigo artigo 1540 do Código Civil de 16, que foi revogado pelo atual Código Civil, Lei 10.406, de 10 de janeiro de 2002, em vigor a partir de 11 de janeiro de 2003. Bom dia para vocês todos. Meu zap, para quem quiser manter qualquer contato comigo, 85 é o DDD 999453883. Você pode compartilhar, pega esse vídeo, coloque nos seus grupos de WhatsApp e família. Vocês podem compartilhar, podem se inscrever no meu canal de Facebook, de YouTube e também de Instagram. Dá um alô para o Roberto Gomes, da RádioDVC.com, para o Cássio Pajeú, da Rádio Web Pajeú, emissoras que transmitem nas madrugadas de sábado para domingo, por 2 vezes também domingo à tarde, o meu programa Morrendo de Saudade, com música dos Anos Dourados, e 1 hora de Nelson Gonçalves. Bom dia, amanhã estarei de volta aqui do escritório. Até amanhã.